Hoje faremos esse imperdível pão de calabresa, super suculento. Gostariam de aprender? Então bem-vindos ao canal. Eu sou a Nana, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like e bora então aprender essa delícia. Começaremos retirando a pelinha de aproximadamente 800 gramas de calabresa. Estou passando uma quantidade para 3 pães aproximadamente, de 3 a 4 pães. Caso vocês queiram fazer uma quantidade menor, podem reduzir a receita para metade, 1/3. Então, retirando a pelinha. E agora nós iremos cortar a calabresa em cubinhos. Não gosto de processar para fazer o pão, processar a calabresa, porque eu acho que fica mais gostoso você sentir os pedacinhos da calabresa no pão. Então vamos fatiar, cortar agora em cubinhos. Faremos isso com uns 800 gramas de calabresa. Cortando. E agora, pessoal, nós iremos colocar água fervente para cobrir, o suficiente para cobrir toda essa quantidade, para que solte um pouco o sal e a gordura da calabresa. Deixaremos alguns 5, 10 minutinhos, iremos passar pela peneira, descartando depois essa água que ficará de molho. Vamos jogar essa água e dar continuidade à receita. Aqui na panela irei adicionar 1 colher de sopa de óleo de soja e em seguida a calabresa picada e escaldada. Vamos dourar, fritar bem para então adicionarmos o restante dos ingredientes. Mexendo agora. Fritando, até dar uma douradinha para então adicionarmos o alho triturado. A minha sugestão para essa quantidade de calabresa é meia colher de sopa de alho moído. Vamos dar uma boa fritadinha no tempero. Essa quantidade vocês poderão aumentar, reduzir. As quantidades são sugestivas, pessoal. 2 cebolas picadas grosseiramente, porque eu quero sentir os pedaços da cebola. Não é para a cebola desaparecer, é para ela aparecer no pão. Então vamos dar uma boa mexida. Para quem quiser aumentar a quantidade de cebola. E 5 tomates também picados grosseiramente. Mexendo sempre. Eu não quero que o tomate e a cebola desapareçam. Mas eles irão soltar um pouco de água também. Meia colher de sopa de realçador de sabor sem sal. O sal, pessoal, eu gosto de colocar à parte. O sal é a gosto. Novamente mexendo. E meia colher de páprica doce, meia colher de chá de páprica doce. Mexendo mais um pouquinho, vocês verão como irá soltar a água da cebola e do tomate. Olhem só, pessoal. Agora, com o fogo desligado, eu irei retirar esses ingredientes desse caldo para que o pão não fique molhado e vou deixar esfriar. Esse caldo vocês não joguem fora. Poderão fazer uma sopa, poderão fazer reduzir esse caldo. Que o sabor é incrível. Então vamos retirar e reservar, colocar em outro recipiente e aguardar esfriar. Começaremos a fazer a massa, adicionando 1,5 kg de farinha de trigo na bancada, mais 60 gramas de fermento para pão, 24 gramas de sal,
120 gramas de açúcar refinado, 2 ovos, 150 gramas de margarina sem sal, e água fria ou gelada, depende da temperatura da sua cidade. Água fria ou gelada, o quanto baste, tudo vai depender do tamanho dos ovos, da qualidade da farinha, então não tem uma quantidade exata de água. Começaremos então agregando os ingredientes do centro da massa e vamos adicionando água o quanto baste aos poucos. Mexendo e pingando água. Eu mostrarei o processo aqui para vocês. Um pouquinho de água e vamos mexendo, incorporando toda a farinha de trigo. É essencial que vocês tenham um raspador, uma espátula, para que vocês possam ir juntando essa farinha, ajudando a agregar essa farinha na massa. Vamos raspando com o raspador e com a espátula, juntando. E assim que a massa começar a ficar incorporada, nós começaremos então a sová-la, que é jogando para frente e para trás, até a massa ficar bem elástica e bem macia. Mais um pouquinho de água e juntando com a espátula e jogando para frente e para trás. Essa massa irá desgrudar das mãos. Vamos para frente, para trás. A massa já está quase no ponto. Vamos desenvolvendo bem o glúten, jogando para frente, para trás. E pincelaremos um pouquinho de óleo de soja, pessoal, para podermos bolear essa massa, para que ela fique no ponto, para que possamos porcionar e deixá-la descansando. Ó, já está quase no ponto. Para frente, para trás. E agora eu irei pincelar um pouquinho de óleo de soja na bancada. Só o suficiente para juntá-la com o raspador ou com a espátula e jogar sobre esse óleo para poder dar o acabamento nela. Agora eu dou mais uma misturadinha e vou dar uma boleada nessa massa para que eu possa então porcionar. Mais um pouquinho de óleo. Já estará quase pronta. Caso vocês queiram padronizar, pessoal, eu sugiro porções de pães de 650 gramas. Ou caso vocês façam para a casa de vocês, vocês poderão dividir essa quantidade de massa em 3 partes. Então, eu irei dividir em 3 partes ou 650 gramas cada uma. E vamos bolear essas massas e deixá-las descansando de 10 a 15 minutos.
Olha, dividi em 3 partes, como eu falei para vocês, ou 650 gramas cada uma. Ó, vamos juntar as pontas, bolear. Fazer isso com as 3 partes. E eu então cobrirei com um plástico e deixarei de 10 a 15 minutos descansando. Juntando as pontas. Boleando. E reservando. E a última parte, passando um pouquinho de óleo se preciso. Juntando as pontas, boleando e reservando. Então, como eu falei, cobrindo com plástico e aguardando de 10 a 15 minutos. Bom, peguei uma das partes, polvilhei farinha de trigo na mesa e vou abrir então com um rolo, polvilhando farinha de trigo para não grudar na bancada. Vou abrir. Não precisa abrir muito, só o suficiente para nós espalharmos o recheio. Depois de aberta, pessoal, eu irei pincelar um pouquinho de margarina, mas eu pincelarei margarina com sal para ajudar a dar sabor na nossa massa. Essa margarina é com sal. Caso vocês só tenham margarina sem sal, temperem com um pouquinho de sal a margarina antes de passar. Então, passando a margarina, espalhando bem. E aí, pessoal, ou vocês dividirão o recheio em 3 partes, retirem bem o excesso de líquido do recheio, ou vocês então pesarão para padronizar os pães 650 gramas de massa e 400 gramas de recheio. O meu recheio não está frio o suficiente, por isso que ele está com um pouquinho de caldo. Mas deixem esfriar bem. 400 gramas é a sugestão, vocês poderão colocar mais recheio, pessoal. Poderão dividir a quantidade de recheio que eu passei para vocês em 3 partes. Ou padronizem numa quantidade, espalhando bem. Depois de bem espalhado, nós iremos enrolar os pães. Vamos enrolar esses pães e enrolando, apertando bem o recheio. Enrolando. Mostrarei mais um para vocês. Mostrarei então mais um pão, abrindo a massa, pincelando margarina com sal. E espalhando o nosso recheio de calabresa. Vamos enrolar novamente. Faremos isso com todos os pães. Enrolem apertando bem o recheio para o pão ficar bem bonito. E agora iremos aguardar crescer até dobrar de volume. Dobrou de volume, pessoal, vamos retirar o plástico. Caso vocês queiram passar a gema e já levar no forno, vocês poderão. Eu pincelarei a gema
e irei colocar um pouquinho do nosso recheio por cima. Essa minha gema, ela tem um fiozinho de água só para que ela fique um pouco mais fluida, um pouco mais líquida, para a gema deslizar um pouco melhor. Então, pincelando a gema e colocando um pouquinho do nosso recheio por cima, só para enfeitar os pães. E agora sim, nós levaremos ao forno 180 graus. Não tenham pressa para assar até que eles fiquem dourados, porque caso contrário poderão encruar a massa. Poderá encruar a massa. Então, um pouquinho do recheio. E estarão prontos, então, para serem assados. Forno 180 graus até que fiquem dourados. Olhem que lindos, pessoal! Um pão suculento, muito apetitoso, delicioso. Cortarei um pedaço para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like, que nós sempre traremos receitas bem gostosas e descomplicadas para vocês. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, pessoal!